Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lição 12 e a lição 13 do material do Ceibel. Vai ser bem rápido, um resumão para quem perdeu a aula de ontem, tá? Então, nessa primeira aula, na lição 12, nós vamos conversar um pouco sobre os grupos e classes, né? E a ideia é nós termos em mente que existem grupos e classes, e esses grupos e classes, eles se organizam em qualquer sociedade. Primeiro, economicamente. Aqui no Brasil nós temos os pobres, os de classe média e os ricos. Naturalmente, os pobres é um maior número, né, aqui na nossa nação, mas nós temos dentro dos pobres os bem pobres, né, os mais pobres dos pobres, e temos os miseráveis, né, e a gente vai ainda ver um pouquinho mais na frente aí que nós temos os marginalizados, né, que está no meio dos pobres aí. No grupo dos ricos, nós temos os ricos e os super ricos, né. É bom a gente que está trabalhando em relação à evangelização, se preparando como obreiros do Senhor, ter em mente essas classes, né, esses grupos que estão naturalmente posicionados aí na sociedade, né? Porque assim a gente consegue entender como nós podemos utilizar as nossas habilidades pessoais e os grupos em que os nossos membros estão naturalmente inseridos, né? Como que a gente pode aproveitar essa inserção para evangelizar as pessoas que os nossos membros, ou que nós mesmos estamos inseridos, né? Um outro grupo são os grupos das etnias, né? Os grupos étnicos. A gente anotou só alguns aqui para vocês terem ideias, né? Índios, migrantes, brancos, pretos, mas a gente poderia nominar vários, né? Os pardos e pensando um pouquinho no migrante, eu lembrei de uma situação do meu irmão. Tem um irmão que mora na Alemanha, né? E ele é casado com uma alemã. E eles dizem que a igreja alemã, ela estava totalmente assim inadequada em relação aos jovens. Os jovens não sentiam nenhum tipo de interesse em participar das atividades da igreja. Até que algumas nações começaram a migrar para a Europa. Algumas nações muçulmanas, fugindo de guerra ou fugindo de perseguição, começaram a migrar para a Europa, e os alemães resolveram adotar. E aí as igrejas resolveram se envolver nisso, e se envolvendo nisso, começaram então a envolver os jovens alemães para aprender o idioma, para levar para tirar um documento, levar num dentista, num médico, para fazer um parto, alguma coisa nessa situação assim, montar barracas, ou mesmo fazer cultos nos acampamentos onde eles estavam, né? Sopa, frutas, essas coisas. Então os jovens começaram a se sentir inseridos e falar, opa, essa igreja aqui tem a ver comigo, aí eu quero participar, né? Então hoje tem acontecido um avivamento na Alemanha por conta disso, né? Os jovens entenderam que eles podem ser úteis a um determinado grupo, né? Então, como é que a gente pode pensar isso, por exemplo, em igreja, né? Tem algumas outras coisas que a gente colocou aqui, ó. Os grupos urbanos, rurais e os marginalizados, né? Normalmente, os maiores grupos de marginalizados, eles estão nas grandes cidades, né? E muitos deles são dependentes químicos, mas nas pequenas cidades nós temos também muitas pessoas que são dependentes do álcool, né? Muitas pessoas, muitas mesmo, né? Que acaba voltando para casa totalmente alcoolizado, mas ainda tem um lar, né? Muitos dos nossos marginalizados estão em situação de marginalidade porque estão marginalizados, né? Porque não tem para onde voltar, ou porque estão tão envolvidos com algum vício, ou porque economicamente eles foram totalmente excluídos da sociedade, né? Então a gente precisa pensar nisso, pensar em como envolver esse pessoal, né? Nas idades, eu pensei muito em igreja em relação à idade, né? Se você pensar na nossa igreja, nós temos atividade para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos e para idosos. A sociedade, ela se organiza também para fazer atendimentos a esse tipo de pessoa, né? Como que a gente pode ter uma igreja especializada apenas num grupo de pessoas, né? Não, a gente pode até focar, né, as nossas forças num determinado grupo ou numa determinada necessidade, mas a gente precisa ter um olhar para o todo, né? E isso é muito importante para a gente que é obreiro, né?
E temos ainda os grupos das profissões, né? Os estudantes, crianças, adultos, né? De universidades, né? Temos os profissionais, enfermeiros, professores, médicos, todos esses precisam de uma atenção e o evangelho pode ser falado ao coração de cada um deles. Então, a lição 12 é um pouco para abrir o nosso olhar, para a gente entender, existem grupos que já estão estabelecidos na sociedade e a igreja precisa alcançar esses grupos. Nós precisamos estar atentos para eles. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter o olhar atento para essas características de cada grupo, de cada classe dessa aí. Amém? Vamos então para a lição 13? A lição 13, ela fala sobre o mundo sedento que desafia a igreja. O mundo é sedento de uma resposta, o mundo é sedento do evangelho. O mundo é sedento de alguma coisa que eles nem sabem que eles precisam. E nós sabemos que é o evangelho, né? O problema é que às vezes a gente fica tão envolvido em nós mesmos, em atividades para nós mesmos, em programações para nós mesmos, em cuidar de nós mesmos, que a gente esquece que o mundo está sedento e o mundo precisa do evangelho. Então, essa lição vai falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro eu tenho uma indagação aqui, né? A igreja primitiva foi caracterizada por um crescimento rápido. O contexto daquela época foi favorável ao crescimento da igreja. Então, é claro que a igreja crescia muito, resposta C, né? Porque o contexto era favorável. Mas, naquela época, também tinha muitas tentações, muitas oposições. Também o mundo era muito dividido. E o que acontece é que o ser humano ele tem necessidade de uma resposta que só Deus pode responder. Só encontramos preenchimento para o vazio do nosso ser em Cristo Jesus. Então, se a gente procurar em qualquer outro lugar, em qualquer época da história, a mensagem do Evangelho vai ser favorável, porque as pessoas precisam de uma resposta, né? Para frente. O texto de 1 Pedro 1,3 fala de esperança, né? Estou com ele aberto aqui, deixa eu ler. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança é uma coisa que médicos não podem dar, que professores não podem dar, que uma casa muito luxuosa não pode dar. É só Jesus que pode dar essa resposta, essa segurança em relação à eternidade. A gente só encontra em Jesus, né? E aí a pergunta que o livrinho traz pra gente é: será que nós temos interesse na evangelização? Será que a gente para pensar um pouquinho sobre as pessoas terem essa necessidade, esse anseio por alguma resposta, por uma esperança que vá além das coisas aqui da terra? A palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso ele está falando para crente. Imagine para um não crente que ainda nem conhece essa esperança, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa sabe que Cristo nasceu, sabe do Natal, sabe da Páscoa, que essa pessoa já foi evangelizada. Não, essa pessoa precisa conhecer e experimentar essa esperança verdadeira que só Cristo pode dar, né? Então não é apenas bom ensinamento, né? Mas essa esperança vive. E a igreja, ela precisa se organizar para ser mais do que um culto para si mesmo, ser mais do que uma escola dominical para formar a nós, ser mais do que um curso para formar nós mesmos. Nós precisamos olhar para os de fora e ter esse olhar interessado, proposital, olhando para os de fora na perspectiva de evangelismo, né? E aí uma pergunta: como ser uma igreja que aproveita o contexto favorável à evangelização? Bom, já que o ser humano sempre tem esse desejo por uma resposta e por uma esperança que só Cristo dá, como é que a igreja pode aproveitar isso? Primeiro, nós precisamos ser crentes que tenham certeza da salvação. Isso aí a gente precisa ter. Ter a certeza da salvação traz para o nosso coração uma leveza de ser, uma resposta para uma pergunta
que vem junto com o ser humano. Tipo, para que eu existo? Por que eu estou aqui? Essa pergunta é muito forte na adolescência, porque os adolescentes eles intensificam tudo, mas o ser humano sempre faz essa pergunta. Para que eu existo? Qual é a finalidade de ser, de eu estar aqui nesse mundo, de eu ter nascido nessa geração? Né? A nossa salvação em Cristo, a certeza da salvação em Cristo, traz uma certeza de caminhar tão grande que a gente não olha apenas para as situações aqui da Terra, a gente olha para a eternidade. E aí as pessoas olham e falam, poxa, essa pessoa tem um sentido de viver, essa pessoa tem um porquê viver, essa pessoa ela olha para a vida como algo que tem uma finalidade. Então, ter certeza da salvação não é apenas um conceito teológico, mas é um conceito que transforma a nossa vida e automaticamente dá ao outro a oportunidade de ver que existe possibilidade de viver diferente, né? Outra coisa é entender que a igreja é um organismo vivo e crescente. A igreja, a gente vai falar isso no próximo slide, a igreja é um organismo vivo e crescente. E como organismo vivo e crescente, a gente precisa viver as realidades do evangelho dentro da igreja, de tal forma que a pessoa lá de fora diga assim, cara, eles vivem um estilo de vida tão bom que eu quero viver junto com eles. Né? Nós temos algumas pessoas aqui na nossa igreja que vieram para a igreja por conta do encontro de casais. E é óbvio que a palavra de Deus ela fala aos corações, né? Mas as pessoas elas observam os relacionamentos, elas observam o cuidado um com o outro, observam uma equipe que é preparada para decorar, para cozinhar, para limpar e tudo aquilo ali para atender uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, está conhecendo ali no encontro, né? Então a pessoa olha e fala, cara, existe um cuidado aqui. Eu vi uma pessoa chateada com o outro, mas foi lá e perdoou. Eu vi um falando meio atravessado com o outro, mas depois sentados e orando e pedindo desculpa um para o outro, né? Os casais daquela igreja lá, eles se perdoam com mais facilidade, eles se cuidam melhor, os filhos são amados, são bem tratados. Então tudo isso, mas a gente fala isso no próximo slide, né? Uma igreja como um organismo vivo e crescente. Conhecimento da palavra, gente. Quem quer evangelizar e quem quer aproveitar o contexto favorável à evangelização precisa conhecer a palavra. Então, ter noção do que é a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus faz com que a gente possa viver todos esses conceitos e apresentá-los na palavra de Deus de uma maneira clara que as pessoas possam entender, né? Rapaz, a pessoa realmente busca conhecer a Deus e busca conhecer de Deus, né? E o interesse intencional, intencionalidade na evangelização. Assim, eu sou interessado em evangelizar, eu quero aproveitar as oportunidades para evangelizar. Quando eu estiver molhando a grama e o vizinho me der bom dia, eu vou falar, rapaz, Deus é maravilhoso. Olha que dia maravilhoso que Ele fez para nós, vamos aproveitar o dia, vamos evangelizar, vamos mostrar para as pessoas que a gente vive com Deus, que Deus está em nós, que nós temos o Espírito Santo, que essas pessoas podem sim olhar para nós como uma boa possibilidade de vida, né? Porque temos Cristo Jesus, né? Como ser uma igreja que aproveita o contexto favorável à evangelização? A igreja é um organismo vivo, né? Estava falando que a gente ia falar um pouquinho mais sobre isso. Onde existe uma comunhão fraternal, laços de amor, um espírito de perdão e um ministério mútuo entre os irmãos, entre os membros. Quando a qualidade de vida é alta, os de fora são atraídos e querem conhecer o Evangelho. A igreja, no início do cristianismo, ela cresceu muito. E lá em Atos diz que o estilo de vida deles era tão bom que Deus ia acrescentando dia a dia no meio deles os que iam sendo salvos. Eu sempre olho para esse texto e penso assim, Deus olhando e falando assim, rapaz, eles estão vivendo tão intensamente o que eu propus para eles, que eu vou colocar mais gente lá no meio deles. Tem mais gente precisando viver assim, tem mais gente precisando ser cuidada assim, tem mais gente querendo aprender sobre perdão assim, tem mais gente precisando confraternizar dessa forma, né? E nós precisamos ser esse organismo vivo. Esse organismo vivo que apresenta essas características e que o mundo olha para nós e fala, rapaz, eles vivem um verdadeiro evangelho. Eles vivem algo que dá vontade de viver também, né? Então, para a gente terminar, a gente não pode pagar alguém para evangelizar no nosso lugar.
Nós não tem a possibilidade da gente pagar uma empresa de marketing para fazer o evangelismo no nosso lugar. Não dá. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele falou assim: rapaz, eu acho que se a gente colocasse João 3,16 em todas as latinhas de Coca-Cola que fosse espalhada pelo mundo, cada um na sua língua, e um pequeno resuminho sobre o plano de salvação, a gente evangelizava o mundo. Não é assim que se evangeliza o mundo. Se evangeliza o mundo vivendo o verdadeiro evangelho. Quando a gente falar, a pessoa olha para nós e diz: esse povo vive mesmo o verdadeiro evangelho, né? Então que a gente saiba viver, que a gente saiba aproveitar e que a gente saiba realmente ser igreja que aproveita o contexto favorável do mundo para a evangelização, né? As pessoas estão sedentas de respostas, estão buscando heróis, né? Estão buscando fórmulas, e a gente conhece Jesus Cristo como a verdadeira resposta para a humanidade, né? Então, a última frase aí: a igreja tem que se envolver e pagar o preço. Não tem como a gente pagar para outro fazer no nosso lugar, somos nós que temos que fazer. Então, que a gente junte todo essas informações que a gente teve aqui nessa pequena aula, nesse resumo, e arregace as mangas e vamos para a luta, né? Cada um no seu grupo, cada um na sua classe, cada um na sua forma, cada um no seu jeito, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um no seu tempo, e vamos fazer a obra porque Deus nos comissionou, tá bem? Que Deus abençoe e que nós sejamos uma igreja viva, como um organismo vivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe.